muito o que falar dessa partida, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o lance do pênalti, que eu repito, assim como o Thiaguinho, e quem quiser pode repetir, pode rever, a gente pode repetir o que falou o Thiaguinho sobre ter sido tocado, sobre o lance do pênalti, que para mim é muito claro. Tanto que hoje a comissão de arbitragem, ela dá o parecer, né? Dá a razão ao VAR, ao juiz, confirma a penalidade, também confirmam que existiu o lance. Então, não vejo muito o que falar, não. Você pode discutir se foi rigoroso ou não. Tudo bem. Isso aí eu ainda aceito essa discussão. Se o Thiago foi malandro, ok, aceito tudo isso. Mas você discutir que não houve o toque é discutir com a imagem. Você discutir que o toque não desequilibrou o jogador é você discutir com a imagem. Ou você nunca ter jogado bola. Porque qualquer toquinho daquele ali que faz sua perna bater na outra vai te derrubar. Então, assim, isso aí eu não aceito. O resto das discussões até a gente pode estar conversando, pode estar discutindo, porque, ok, eu acho que tem abertura e tem fundamento. Quem foi muito bem na fala, não sei se vocês viram, mas podem procurar depois, é o André Almeida, outro parceiraço que eu tenho lá no estado, lá do Ceará, lá em Fortaleza, que ele falou sobre o lance. Ele discutiu alguns pontos e tal, ok, mas deixa claro que houve o toque. Não acha esse absurdo. Eu ouvi gente falar, Marinho, o maior erro da história do futebol brasileiro. Eu falei, tá maluco? Sei lá. Porra, um cara com o maior erro da história do futebol brasileiro. Enfim, que loucura. A gente pode ouvir o áudio do VAR também, que eu até acho, Marinho, que assim, a intervenção do Daniel Nobre Bins, eu acho também que foi exagerada. Eu acho que o VAR não tem que ser da forma que foi o Daniel Nobre Bins. Eu acho que foi de forma exagerada. Mas, enfim, não que ele esteja errado. Eu só acho que essa intervenção é desnecessária. De você ficar tentando convencer. E não é porque é o Bahia, não é porque é o Ceará, não é porque é ninguém. Eu acho que o papel do VAR não é esse de você ficar falando, oi, aquilo ali, mas ele teve imprudência. Vamos lá. O que o comitê de arbitragem agora, né, a CBF, recomenda é o seguinte: se entender que há um erro, né, tem que buscar ao máximo corrigir esse erro do árbitro. Só que enquanto falar assim, o VAR ele não pode induzir ao árbitro que travou aí, que foi pênalti e tal. Ele tem que mostrar, mas em outras palavras, fazer com que o árbitro mude de ideia, digamos assim. Mas com as imagens, não tentando convencê-lo. Exato. E aí, assim, tem um lance, tem um tempinho isso, que é de Daverson, pelo Palmeiras. Que o árbitro pega e manda Daverson levantar e diz que Daverson se jogou. E aí o VAR chama, recomendo revisão. O árbitro, na hora, faz assim, eu conheço ele se jogou. E o cara fala de novo, recomendo revisão. Acredito que há o toque. Aí ele vai no vídeo e tal e vê que tem um toque. Ok. O fato do áudio do VAR da partida de ontem é que o Daniel Nobre Bins, e teve gente que falou assim, tem alguém do VAR, algum auxiliar do VAR que tá dizendo que não houve o toque, que não sei o que e tal. Não. Quem fala de que é na passada é o árbitro, é o Klein, não é ninguém do VAR. O que eu vejo do Daniel é o seguinte, o Daniel, ele entende realmente a leitura do Klein, que seria assim, foi involuntário, tal, não sei o quê. Mas aí o Daniel fala, mas ele correu o risco, ele assumiu o risco. Porque, tipo, não tem um movimento do jogador do Ceará, aquele movimento de, eu não quero tocar. Né? Ele toca, o cara cai e acabou. E aí o árbitro não dá o pênalti, ele vai lá, manda o Thiago levantar, sei lá. Eu acho que falta, inclusive, essa interpretação no Grenal, que para mim ali sim foi correr o risco. Ali sim foi o cara saber da possibilidade de fazer uma falta. Aquele pênalti do Grenal, ele é muito mais pênalti do que esse lance aí do Bahia. Porém, eu faço a leitura na hora de que o toquezinho no pé do Thiago vai fazer o Thiago tropeçar nas próprias pernas. E isso é falta. Esse toque existe. Então, para mim, pênalti. Para mim, pênalti. Agora, o que a gente vai ouvir é o Nobre Bins querendo passar para o Klein que há esse toque. Porém, na filmagem, o toque ele não é claro. Nenhuma das duas câmeras são câmeras favoráveis para você ver um toque brusco. Eu acho que ele até vê o toque, Marino. Tanto que ele fala, a gente vai escutar aí, que ele fala que foi na passada, que foi natural. Tipo, teve um toque, mas foi natural. E aí o Nobre Bins, o Daniel, tenta falar, tipo, de assumir o risco, de tipo, avalia o risco e não sei o quê. Aí eu já discordo. Ele correu o risco e tal. Aí eu já discordo, porque o protocolo do VAR não é você tentar convencer o juiz, é você fornecer as imagens, você discorda da opinião, já mostrando nós, por exemplo, o árbitro não deu. Ele chama o Klein porque ele discorda da decisão.
de, irmão, você não deu, mas pra mim é pênalti. Sugiro a revisão pra você olhar o lance. Tanto que ele chama falando assim, vai olhar, irmão. Vai olhar o lance. Aí depois o Klein, por isso até que demorou, o Klein continua com convicção que não foi nada, que foi uma passada natural, que há um toque, mas foi natural. E o Nobre Beans, enfim, consegue convencê-lo ou, enfim, abrir a mente dele de que teve alguma coisa. A gente... Eu sugerir uma revisão para que ele venha olhar. Tem uma PP aqui. Eu vou te sugerir a revisão para tu vir olhar, tá? Tem um contato na perna dele, tá? E aí tu vai ter que analisar esse impacto depois se causa essa queda dele, tá bom? Quer checar o PP Tem um primeiro? contato. Vou voltar na PP enquanto tu vai lá. Ok. PP que ele tá falando é checar o impedimento, possível impedimento. Volta mais. Mas- O Adenir vai sair. Volta mais. Aí é Pode ir. habilitado. Aí, segue. Vou acelerar, tá? Pode seguir. Não chegou na área ainda. Habilitado. 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 Segue. Tô aqui, Bins. Aqui, para. Só um pouquinho. Aqui. Segue. Ok, legal. Tá, vou te soltar a jogada agora pela câmera 2 primeiro e depois pela 4, tá? Tem um. Ok. Aí. Só você, por favor. Ei. Tá sem camisa, por favor. Tá sem camisa, tá sem Vou dar camisa. um zoom, tá? Pedro tá aqui, ó. Pedro tá... Ok. Olha, Tá? Bins. Tem um impacto da perna dele, tá? Tu analisa para esse impacto que ele desequilibra, tá? Ok, mas ele tá numa passada normal, o defensor. E tem a perna do atacante que trança na perna de uma passada normal do defensor. Aqui a câmera 5. Vou te colocar a câmera 5. Tá? Concordo com essa tua narrativa. Oi? Concordo com essa tua narrativa de que propõe contato. Pra mim é totalmente natural. Natural, Mas pra mim também, sim. analisa se assume o risco ou não, tá bom? Ele tá numa passada normal. Pela 2 agora. Vou te botar pela 2. Mas acalma. Tem velocidade normal. Queres velocidade normal? Ali, até no lance anterior, aí, ó, agora o pé esquerdo ali, ó lá, o pé do Thiago já bate após o toque. O Thiago tenta se equilibrar e não consegue. Então é de forma imprudente. Falta em velocidade normal. Ok? Acaba sendo de forma imprudente. Isso, analisa a imprudência. Acaba tendo impacto. Tem uma imprudência, acaba tendo impacto. câmera 7, ok. Pra mim, sem cartão e tiro penal, ok? Número 7. Ok. Ok? Ele faz uma narrativa de que é na passada e tal, e tem um auxiliar que fala, concordo com a tua narrativa, só que o Nobre Beans não vai. O Nobre Beans mantém a ideia dele, de que o cara correu risco, tocou o Thiago, e para ele pênalti. Só que ele não pode dizer, para mim, pênalti e tal, ele tem que, digamos que, induzir, né, o ar. E concordo também com o não cartão. Sem querer, aquele sem querer também é pênalti. E assim, o toque existe. O que eu falei no início da fala é: você não pode discutir que não houve o toque. Gente que fala não existiu o toque, aí é loucura. Aí você quer brigar com a imagem. Tem todos os ângulos, o Timbó mesmo falou que teve um ângulo do Sport TV. Nesse mesmo do áudio do VAR, da checagem do VAR, dá pra ver o toque. É muito nítido. O toque é nítido. Ele bate. Seja com a perna, com o joelho, sei lá o quê, mas ele faz com que uma perna do jogador bata na outra. A discussão que eu aceito é essa aí. Se foi um movimento natural, se o Thiago atrasou a passada, qualquer outra... Beleza, isso aí a gente pode discutir. Que houve o toque, isso é muito claro. Para mim, pênalti também, bem marcado. Para mim, não tem muito para onde correr. O Thiago, seja na malandragem ou não. O próprio Pedro Henrique, eu vi uma conversa dele, eu acho que com o Roger, que ele fala... Eu já fiz isso muitas vezes, de tipo... atrasar a passada para receber o contrato, enfim, sofreu pênalti. Beleza, fez. Aconteceu o toque, pênalti marcado. Malandragem ou não, aconteceu o pênalti, para mim também não tem muito para onde correr. Foi bem marcado. Certeza que se não fosse marcado, a gente estaria aqui indignado porque esse lance não foi marcado. E o mais importante é que a comissão de arbitragem deu favorável à decisão do quadro de arbitragem, né? Então mostra que o Klein, que o Nobre Beans acertou. Exato. Né? Tipo, mesmo ele ali mantendo, há o contato, há o risco e tal. E ele fala, então vou dar tiro penal, mas não vou dar o cartão e tal. Então, assim, eu acho que, beleza, a gente vai ficar aqui falando, o juiz mudou de opinião, não sei o quê, mas o VAR veio para isso, ele veio para corrigir. E se ele vem para corrigir e ele faz o árbitro mudar de opinião, é justamente porque a interpretação do árbitro, ela é equivocada. Ela é equivocada de quando ele fala que não houve penalidade e tal. Então, para mim, acertou o Daniel Nobre Beans e depois acerta o árbitro mudando a marcação que ele tinha feito. Alex Souza mandou aqui um detalhe importante. Quem muda a trajetória é o jogador do Ceará. Ele passa de um lado para o outro, de Thiago, e nessa mudança é que há o contato. E é o contato que derruba o jogador do Bahia.
e faz ter a penalidade. Para mim, penalidade correta, né? Se fosse ao contrário, eu gosto muito de falar disso. Se fosse ao contrário, o que é que o torcedor do Bahia tá falando agora? Né? Ia estar dizendo que não sei o que e tal. Primeiro pense se fosse ao contrário. E para mim, se fosse ao contrário, seria marcado também. Eu acho que eu fico muito nessa opinião aí, né? De tipo, se fosse ao contrário, ponto 1. Ponto 2, se fosse Corinthians, Flamengo, Palmeiras contra a gente, o que é que seria marcado? Eu gosto muito de pedir pra galera levar isso em conta, viu, Yuri? Pois é, acho que a discussão seria muito menor, ainda mais se fosse um pênalti para o eixo, para os principais clubes. Eu acho que é um lance interpretativo, de verdade. Assim, há um toque, tudo bem, eu acho que cabe discussão, foi o que eu falei, mas tem um toque. Para mim, pênalti, para mim, bem marcado. Para mim, o Thiago usou a inteligência também, desacelerou, recebeu o contato, pênalti, acabou. Everton Ribeiro bateu e fez. Vai acontecer com a gente em algum momento nessas 38 rodadas de um lance interpretativo e ser contra a gente. Eu tenho certeza que em algum momento dessas 38 rodadas a gente vai estar aqui discutindo algum lance que não foi favorável para o nosso lado. Contra o Flamengo. Algum lance desses em outras partidas que a gente vai estar discutindo a situação. Para uns, não foi pênalti. Para outros, pênalti. Apareceu um que não acha que foi pênalti, o Nerd. O erro do árbitro foi não ter expulsado o Everton no lance anterior. Mas daí a importância de ter um jogador de peso no time no Brasil. Infelizmente, para se ganhar alguma coisa no Brasil é assim. Ele não expulsou o Everton porque minutos antes também ele não expulsou o jogador do Ceará, que também já tinha cartão. Ele usa o mesmo peso. Não, eu acho que não tinha, não. Já tinha? Não tinha, não. Alguma coisa aí já tinha, pô. Tomou. Já tinha. Quem já tinha cartão, o que aconteceu foi no primeiro tempo, foi Mugni. No segundo. Falta, já tinha amarelo. O Dieguinho não tomou cartão ontem, não. Quem é o lance da falta, então, se não for o Diego? Deixa eu ver aqui. Foi o Diego. Quem aconteceu foi Mugni. Pronto, deixa eu lhe dizer por que ele não dá o cartão no Diego. Tem a falta do Diego e tem a falta, se eu não estiver enganado, do Fabiano no lance seguinte. E ele não dá o cartão em nenhum dos dois lances. E depois ele dá o cartão no Fabiano em outro lance. E, tipo, é essa onda de dar sequência e não ter dado o cartão. O lance de Everton, ele fala pra Everton, inclusive. Ele deu a vantagem no lance, mas depois ele vai lá e dá uma chegada no Everton, né? Tipo, ele dá uma chegada no Everton. E tem esse lance que o Yuri lembrou do primeiro tempo de Mugni. Teve o primeiro do Mugni. Esse sim, o Mugni fez falta, já tinha tomado amarelo, depois fez uma outra falta. Do mesmo jeito. Batido. E aí, na sequência, foi o Diego, né, que fez uma falta no meio do campo, no Thiago, inclusive. O Dieguinho fez uma falta no Thiago. O lance seguiu, aí o Rafael Ramos deu uma em Ademir, eu acho. Deu um em Ademir e tomou um amarelo. Aí o daqui tomou, o de lá no meio de campo não tomou. Aí aconteceu na sequência do Everton Ribeiro, que pra mim também é um lance de amarelo. A falta do Everton Ribeiro foi muito dura. Poderia ter levado o amarelo tranquilamente naquele segundo lance. Também não deu. Ok, acho que também aí é um erro do Bins, mas ele manteve um critério que ele adotou não no lance do Everton Ribeiro. Ele já tinha adotado em outro momento da partida de não dar o cartão. Tanto não em vantagem, como foi o caso do Diego, de ter feito uma falta dura, não deu, quanto do Mugni de já ter amarelo, ter feito uma falta passível de amarelo e também não recebido cartão. Então, assim, ele manteve o critério dele ao longo da partida. E assim, o Fábio tá falando, talvez se fosse Juba, aí é talvez, irmão. Não vai falar de talvez, né? Tipo, eu tô falando do lance ali em si. Eu vi o árbitro ir lá e falar com o Everton. Beleza, tem o peso, realmente, de um jogador medalhão e tal. Porém, ele foi lá e advertiu. E o lance do jogo do Corinthians, inclusive, se no primeiro lance fosse um árbitro que chegasse e falasse, velho, tipo, devagar, pô, primeira falta do jogo e tal, uma falta boba de Everton no meio-campo, que na minha opinião não era para cartão. O árbitro deu cartão amarelo e depois, aí sim, no segundo tempo, uma falta que era para cartão amarelo, ele acaba expulsando o Everton. O problema não é a primeira falta do Everton, o problema é a segunda. O problema não é a segunda falta do Everton, é a primeira, né? É a primeira falta. Esse que é o problema. Do jeito que ele aplicou um cartão amarelo em uma falta boba do meio-campo, quando depois como era o nome do maluco do Corinthians, o volante, sentou lá madeira e Deus e o mundo e não tomou o cartão, pô. E nem aquele cartão de compensar, digamos assim. Bidon, aí, obrigado, viu, Kaique? O Bidon não deu cartão, pô. O Bidon ele não deu. Eu acho que ele dá um amarelo pro Bidon no final do jogo. Ele vai lá e dá um amarelo pro Bidon, que bateu o jogo todo. E ele não deu, né? Então, tipo assim, tem arbitragens e arbitragens no Brasil. Tem arbitragem que é boa e que o cara não vai estar num dia bom. Eu acho que o Klaus é um exemplo disso. Para mim é um dos melhores do país, mas tem dia que não tá bem. E tem a arbitragem que é fraca e mal intencionada também. Por aí vai. É a segunda situação de Klein com o Everton Ribeiro, que ele foi o árbitro do Baiano também, né? Da cabeçada do Everton Ribeiro, que acabou não dando em nada. Era o Klein também naquela partida. Segunda situação que ele acaba poupando o Everton, que poderia ter sido expulso. O Klein é do Bavi, né? Klein foi no Bavi também. Só que o Klein, a leitura, se eu não estiver enganada, é do VAR. Checa e diz que não entende como agressão. Isso. Entende como o Everton ir peitar ele
Tipo, o Clay nem foi chamado para olhar a imagem. Nem sei Porque se era o Pins também naquela partida. se o Clay fosse chamado para olhar e falasse, não, foram lá bater o peito com peito e tal, ou é a diferença do tamanho, seria uma coisa.